Antes é só filme, reportagem, isso não acontece. E eu falo, gente, é justamente por isso que existem advogados criminalistas, né? Que as pessoas acham que o advogado criminalista ele existe só pra poder inocentar a pessoa. Porque me perguntam assim, Iane, se um cara chegar pra você e falar assim, eu matei, eu estuprei, e aí, você vai ter coragem de chegar lá na frente do juiz e inocentar o cara ainda e tal, e tal. E eu falo, não é só isso. Advogar não é inocentar alguém ou acusar alguém. Advogar é fazer com que a pessoa cumpra a pena dela, ou não, conforme as leis. Que seja justo o que vai se aplicar. Exato. A ela, né? Por exemplo, existem muitos casos onde o Ministério Público, por algum equívoco ou por interpretação própria dele, porque a gente precisa lembrar que o mundo ele é interpretado de acordo com os seus olhos, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência. Cada um tem uma interpretação. Então, assim, igual eu sempre trato isso. Eu não julgo o trabalho de promotor, juiz, delegado, ninguém. Porque eu sei que eles estão se posicionando conforme os olhos deles. É a função dele, né? Justo. Se interpretar. Mas existem algumas vezes, né, que eles equivocam em algumas coisas, assim como eu também posso estar equivocada em outras. Mas existem muitos casos, por exemplo, que a pessoa furtou. Furto é quando não há grave ameaça, violência, essas coisas. A pessoa furtou, mas o Ministério Público, no entendimento dele, achou que houve violência e grave ameaça e colocou que foi roubo. E é bem diferente a penalidade de furto para roubo. E aí, o advogado criminalista entra nesse sentido de falar assim, senhor juiz meritíssimo, se a gente analisar as provas, não houve violência e grave ameaça. Ele entrou no estabelecimento, pegou o celular que estava em cima do balcão e foi embora. Então, a gente não enquadra isso de roubo, a gente enquadra isso em furto. Isso é advocacia criminal. É a gente fazer as coisas acontecer como a lei. A justiça. Agora, justo, né? Apenas se você não concorda com a lei, é aquilo que eu falei. Então você, né, tenta pensar aí, né, em questões de modificar e alterar a lei. Mas enquanto a lei for assim, a gente trabalha. Você tem que aceitar ela e você tem que viver embaixo dela, né? Sobre o que ela rege. Sobre o que ela é, exatamente. Senão você vai embora para outro lugar que não tem lei, ou então que tem uma lei diferente. Ou então que tem uma lei que te agrade, né? Não, vou mudar de país porque aqui pode fazer o que eu quero fazer. Tem isso muito, né? Inclusive em relação a algumas drogas, né? Sim, que sim. Tem, né? Querendo ou não, é um pouco uma tendência de estar aí regulamentando algumas drogas mais brandas, né? E você vê que o movimento é forte. Sim, muito forte. Milita muito em cima dessas... Sim. E aí eu vou colocar outra reflexão, já que você tocou isso. Vamos lá, a moça das reflexões. E aí volta aqui, ó, caps look negrito sublinhado. Não é um posicionamento, é uma reflexão. Hoje, se a gente for analisar todo o nosso sistema, a gente percebe que a maioria das prisões elas são em relativa a tráfico de drogas, né? E a gente percebe também... Envolve muito, né? O crime como um todo está muito ligado nessa questão, né? De próprio tráfego, tráfico. Eu lido muito com tráfego. E aí pega e essa questão do... Até os roubos, né? Tá tudo ligado com essa questão do tráfico. Perfeito. Você chegou no final do meu raciocínio. Porque eu gosto de criar uma linha de raciocínio. Não, mas vamos lá. Eu quero ouvir o raciocínio todo. Não foi, ignora o que eu falei. Não, mas é isso. É isso mesmo. É entender que dentro dessa questão do tráfico, a gente envolve todo um sistema que tem toda essa questão da guerra, de assassinatos, de roubo, de furto, de ameaça. Tudo isso... único exclusivamente por causa das drogas, né? Inclusive a gente também brinca entre a gente, advogados e tudo mais, sobre o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um lugar à parte, tudo é diferenciado lá. Terra de ninguém, cara. Exatamente, exatamente. As notícias. E por causa do quê? Da guerra das drogas. Então a gente precisa lembrar que as drogas, ela causa uma demanda muito grande no nosso judiciário, por causa de tudo isso que a gente está falando. No próprio sistema carcerário, né? No próprio sistema carcerário e também no próprio sistema carcerário é o que mais tem também. Mas eu falo no sentido assim, de que a maioria dos homicídios que estão lá são muitos homicídios que envolvem tráfico. A maioria dos roubos que estão lá é por causa do tráfico.
Se não, então, assim, vira uma bola de neve. Não é uma coisa. Não é o fato só da pessoa ir lá vender a droga e pronto, acabou. Né? Inclusive, existe um sistema por dentro deles, onde eles têm organizações, Sim, onde tem, sim, né, onde tem aquela pessoa que fica na tesouraria, aquele que vai ficar pela administração, aquele que vai ficar pelo movimento. Então, não é tão pequeno quanto a gente pensa. É muito grande. Eu já vi um relato de um cara, assim, que abandonou a vida acadêmica, um concurso, pra poder trabalhar, coisa de filme. Pois é. Já ouvi um relato de uma situação dessa. E aí eu vou te falar, e aí tudo isso também, e aí, ok, ponto, terminamos essa questão. Chama essa caixinha. Isso, aí a próxima caixinha, a gente precisa lembrar que a gente vive num sistema capitalista, onde ele exige que a gente tenha dinheiro, o tempo todo. Não estou aqui defendendo nada, volto a dizer, não é um posicionamento, reflexão. E aí, fica a reflexão. Se nós pudéssemos descriminalizar, eu gosto de utilizar essa palavra, porque quando eu tô falando descriminalizar, eu tô falando que vai deixar de ser crime. Uhum. Isso não significa que eu vou legalizar. Porque quando eu falo legalizar, dá-se a entender que é legal, que é bom, que é interessante. Eu gosto muito de falar a questão de regulamentar o uso. Top também, podemos utilizar essa palavra, regulamentar. Então, aí o questionamento fica, será que, e aí quem quiser estudar, tem muitos estudos e índices em relação a isso, será que se nós discriminássemos, deixasse de ser crime algumas, né, e trouxéssemos isso para o nosso sistema capitalista, ou seja, impostos em cima disso, regulamentação em cima disso, quais podem, quais não podem, como que volume, o acesso, né? Isso. Será que isso não seria mais interessante para a nossa sociedade, tendo em vista a alta demanda tanto do sistema da justiça quanto do sistema carcerário? É uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a gente acha muito simples. E aí, volto a dizer, Yane, significa que você é a favor das drogas? Não, gente, não sou a favor. Eu acho que traz muitos malefícios para a saúde de qualquer pessoa. Eu não sou a favor, entendeu? Mas eu sou a favor da descriminalização, de deixar de ser crime. Aí é um posicionamento, me posicionei no final dessa reflexão. Eu também tenho esse posicionamento, porque assim, eu imagino que, aí vamos voltar um pouquinho lá atrás, inibiria a questão do tráfego. Sim. Você tem a regulamentação do controle, igual muitas outras drogas aí que vende na farmácia. Sim. Se você tem assim, pô, igual o canabidiol e o CBD e o THC lá, que, pô, tem milhares de estudos de uso medicinal dessas substâncias e tudo, então... Sim, e aí eu vou abrir um parênteses dentro disso que você tá falando, né? Que aí vem o questionamento. Quem quer usar e quem quer traficar já não tá fazendo isso? Porque as pessoas pensam assim, não... Você só vai criar um meio... Não, porque é crime, meu filho não vai usar. Dá vontade de falar assim... E se não fosse crime, aí você ia falar pra ele usar? Tipo, né? Não, e dá pra falar assim, deixa eu te falar... Provavelmente se seu filho sai nessas raves, ele já tá usando. Até sem querer, lá nas fumaças, lá ele tá. Como é que eles falam? De tabela. Tá usando isso, de tabela. Então, assim, não é que eu sou a favor da libertinagem. Uhum. Não é sair por aí, não, vamos legalizar tudo, vamos ficar droga, sexo, não é isso. É fazer refletir se seria uma política mais rentável no sentido de uma sociedade melhor, né?